Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início à sessão ordinária do Câmara Jovem, 8 de outubro de 2024. Convidamos a todos que puderem, para em pé, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro e o Hino Municipal de Americana. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Macernes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nasci das margens do rio Quilombo, junto à estrada de ferro, por entre as terras de Machadinho, os homens bravos prosperam. O imperador proclamou, uma estação coroou, Agostinho Inácio Correia Pacheco, um povoado. Imposto sobre serviços, vinculados à prestação do serviço. 3. Preferência de renovações contratuais e concessões para as novas linhas. 4. A Prefeitura de Americana criará, artigo 4, a Prefeitura de Americana criará um plano de infraestrutura.
Artigo 5. Penalidades. 1. As infrações a esta lei estarão sujeitas a multa de R$ 10.000, dependendo da gravidade da infração, suspensão de atividades de caso de reincidência. 2. O valor das multas será revertido para programas de preservação ambiental e recuperação de áreas degradadas. Artigo 5. Empresas que não atingirem as metas de transição estarão sujeitas à penalidade, incluindo a suspensão de contratos, multas proporcionais ao valor do serviço prestado e exclusão de novas licitações até a regularização. Artigo 6. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, como um período de 180 dias para que a Prefeitura regulamente os detalhes operacionais e inicie a fiscalização. Projeto de lei, plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Está em discussão o projeto de lei número 1 de 2024. Com a palavra o vereador Enzo, Matheus, Samuel e Kaique Rafael, autores da proposta para defender seu projeto. Passo a palavra para o vereador Enzo. Tanto faz a ordem de vocês? Todos os autores vão falar um pouquinho. Matheus primeiro. Então, pessoal, aí, então, legal. A presidente vai passar primeiro para o Matheus. Aí, conforme vocês forem querendo falar, levanta a mão, eu anoto o nome aqui, aí vocês podem baixar a mão e ela vai passando a palavra na sequência. Tá? Primeiro os autores, então, depois os demais podem dar a opinião de vocês. Passo a palavra para o vereador Matheus. Senhora presidente, senhores vereadores, a adoção de ônibus elétricos em Americana traz benefícios importantes. A medida melhora a qualidade do ar e saúde pública, reduzindo a poluição. Além disso, incentiva a sustentabilidade ambiental e cria uma economia a longo prazo, com menores custos operacionais que podem refletir em tarifas mais acessíveis. Empresas que aderirem ao projeto terão incentivos como vantagens em licitações e redução de impostos. A incentiva também estimula a criação de infraestruturas, gerando emprego e impulsiona o desenvolvimento tecnológico. Para assegurar o cumprimento, haverá penalidades, multas aplicadas ao projeto ambientais. Esse compromisso alinha a Americana em práticas globais de sustentabilidade e preservação ambiental. Com a palavra, vereador Enzo. Senhora presidente, senhores vereadores, complementando a fala do vereador Matheus, acredito firmemente que a Americana pode se tornar um exemplo para outras cidades da região e cidades vizinhas poderão se inspirar no nosso modelo. E em pouco tempo veremos uma cadeia positiva de cidades adotando medidas semelhantes, fortalecendo a sustentabilidade em uma escala ainda maior. Isso trará benefícios ambientais e econômicos não só para a Americana, mas para toda a nossa região. Com a palavra, vereador Kaique. Senhora presidente, senhores vereadores, sobre o projeto de lei, é comum se falar sobre emissão de CO2 na atmosfera, porém, quando se fala, muitos ligam isso a carros. Se fala carro, moto, mas muitos esquecem do próprio, como que eu posso dizer, do ônibus, do transporte público. Então, nosso projeto visa isso em cima da ODS 11, que visa cidades mais sustentáveis, sabe? E deixando de sair do foco no carro, mas sim no transporte público, que é usado todo dia por todas as pessoas de Americana. Com a palavra, o vereador Samuel. Senhora presidente, senhores vereadores, é como os vereadores falaram, né? A gente está na esperança de trazer uma cidade mais, né, sustentável em questão de ambiente, e a gente espera não só os ônibus, né, como motos, carros, né, caminhões e assim por em diante. Passa a palavra ao vereador Rafael. Senhora presidente, senhores vereadores, e para reforçar a fala dos vereadores, né, como já disseram, esse é um projeto de lei que visa, né, melhorar, assim, diminuir a emissão de poluição aqui na nossa cidade e, se possível, é passar adiante para, assim, não só para Americana, mas mais para frente, para diminuir de toda a atmosfera, né, enfim. Abro a palavra aos demais vereadores. Com a palavra, a vereadora Lara.
Tá, então a Laura não levantou a mão. Mas você pode falar se você quiser, tá? Pessoal, então assim, ó, os demais vereadores agora, a gente quer saber um pouquinho da opinião de vocês, se vocês concordam com isso ou não. Quem poderia falar um pouquinho, pode levantar a mão que a gente vai passando a palavra. E uma pergunta para vocês, né? O Matheus falou na defesa dele ali que geraria menores custos operacionais. Porém, e se a empresa que é dona dos ônibus falasse assim, olha, a gente não consegue fazer isso porque a gente teria que comprar ônibus novos e fica muito caro. Mas então por isso a gente não vai fazer. O que vocês acham disso? Será que porque é muito caro, então não compensa comprar os ônibus, deixa assim mesmo? Ou não? Seria um investimento que depois acabaria retornando? O que vocês acham da questão do carro elétrico e da poluição dos automóveis? Passo a palavra para o vereador Enzo. É mais uma questão... É verdade. Senhora presidente, senhores vereadores, é mais uma questão a longo prazo, né? Tipo, no começo pode ter um investimento alto, só que a longo prazo pode acabar melhorando a nossa cidade, o ar, por exemplo, o carro aí, por exemplo, criando uma infraestrutura de lugares assim para carregar os carros, modos elétricos, que não tem muito nessa cidade. E aí, por isso, às vezes, as pessoas não compram esses carros porque falta infraestrutura para isso. Isso aí, muito bem. Peço licença para me manifestar. Senhores vereadores, como ele, qual é o nome? Maurício tinha comentado sobre a questão do preço, eu acho que nenhum dinheiro vale menos ou mais que as pessoas aqui de Americana, porque o projeto deles visa diminuir a poluição. E, querendo ou não, isso afeta a saúde dos cidadãos aqui de Americana. E a questão do dinheiro, sim, pode ser caro, pode custar, vamos supor, chutar uns 10 milhões ou mais. Só que eu acho que a saúde dos cidadãos de Americana, hoje em dia, vale muito mais do que 10 milhões de reais, ou nem que for bilhões, porque existem vida, existem crianças, adolescentes, a gente pode ser prejudicado com isso. É isso que eu tenho para falar. Não tem dinheiro que compre a nossa vida, a nossa saúde. Então, é bom uma coisa ser bem feita do que mal feita e acabar com a nossa vida. É isso. Muito bem. Alguém mais sobre a questão aí dos ônibus elétricos gostaria de falar? Outra pergunta, então, para vocês agora. Como é que está o transporte público lá na região da escola, na região do Jardim Brasil? Todo mundo mora ali perto da escola ou não? Tem gente que vai de ônibus para a escola aqui? Não? Não tem ônibus? Então, já é uma questão, né? Eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho agora sobre o transporte. O que pode melhorar no transporte lá da região? Tudo? Então fala que pode melhorar tudo. Se é tudo, então tem muita coisa para fazer, né? O vereador Fernando está ali anotando o que vocês têm de sugestão, gente. Então, se vocês falarem no microfone, se vocês não falarem, ele não vai saber. Se vocês falarem no microfone, ele vai poder ajudar e anotar e perguntar depois para o prefeito. O que precisa melhorar lá? Precisa de mais ônibus no horário da aula? Precisa de mais linhas? Precisa linhas que levem para outros lugares? Ônibus com estrutura? A passagem está barata, está cara? O que vocês têm de opinião para falar? Se vocês acham que está tudo bem, então não vai falar nada? Eu queria saber um pouquinho de vocês, o que pode melhorar um pouquinho na parte do transporte público? Com a palavra, a vereadora Júlia. Senhora presidente e senhores vereadores. Bom, uma coisa que pode ser melhorada no transporte público é uma questão da sinalização. E lugares para esperar, porque, pelo menos na minha rua, não tem essa questão, não tem um ponto. Então, tipo assim, você fica na esquina onde está cheio de mato, então você, às vezes, não consegue ver qual que é o ônibus, ou, às vezes, o ônibus passa reto porque não te vê, por conta da falta dessa sinalização. E as rotas também são meio difíceis, porque tem ônibus que você precisa andar mais, tipo, atravessar passarela para pegar, e, às vezes, você acaba perdendo o ônibus. E a questão de horário também é bem bagunçado, porque, às vezes, você entra para ver no aplicativo um horário, aí você perdeu um ônibus que está errado, e a gente, às vezes, acaba se atrasando por causa disso. E a questão do ônibus na nossa escola não tem, apesar de que tem gente que mora perto, mas também tem gente que tem que subir morro, porque lá no nosso bairro é assim. E acho que a única rota de ônibus que tem
para as escolas é para o Bento mesmo, que é do nosso lado, mas é mais para criança. E na questão de adolescente assim que mora ou estuda longe, não tem. Anotou aí, Fernando? Só o que a Júlia falou já deu uns 10 pedidos aqui, hein? E, ó, você vê, achou que não tinha nada para melhorar? Tem muita coisa, né, para melhorar. Então, o ônibus elétrico é uma ideia, né? E obviamente deve vir, né? A gente tem cidades como em São Paulo que existe uma parte da frota que é de ônibus elétricos, mas isso é só um pedacinho, né? Se o transporte público for melhor, as pessoas também vão usar mais. Com a palavra, o vereador Kaique. Senhora presidente, senhores vereadores, seguindo a fala da Júlia, aconteceu uma coisa comigo, assim, foi bem, não sei se posso dizer que foi erro da minha parte, mas lá no meu bairro não existe mais aqueles pontos que a pessoa fica aquele banquinho para sentar para esperar o ônibus. No lugar disso, são colocadas plaquinhas sinalizando que ali passa ônibus. Porém, eu fui pegar o ônibus, eu não sabia que ali tinha que olhar a placa, eu achava que era aquele lugar ainda. Então, eu perdi o ônibus justamente por não saber que lá era um ponto de ônibus. Então, um ponto que eu acho que deveria melhorar é o local de espera para você saber que ali é um ponto de ônibus, que embora tenha a placa, vamos dizer que exista assim, você está vendo que tem, porém não é acessível para todos. Igual eu passei reto e nem percebi que ali era o meu ponto, entendeu? Exato, muito bem. E às vezes até o ônibus, o ponto não tem a cobertura, né, como vocês falaram. Um dia como hoje que está chovendo, tem que esperar embaixo da chuva. Um dia que está muito sol, é incômodo ficar ali no sol esperando. E se ficar um pouquinho do lado ali numa sombrinha, o ônibus passa correndo e não para você, né? Então, são todas coisas que tem que melhorar. Exatamente. Quem mais gostaria de falar alguma coisinha sobre o transporte? Vamos lá para a votação, então. Encerrada a discussão, está em votação o projeto de lei número 1 de 2024. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Agora é a hora da votação, pessoal. Se alguém for contrário, levanta e fique em pé. E aí a gente vai contar a votação. Muitas vezes alguém acha que não precisa, ônibus elétrico é muito caro, não precisa fazer isso agora, a gente tem que investir em outras coisas mais importantes. Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião, mas aqui a gente faz a contagem e ganha sempre a maioria. Todos favoráveis? Sim? Então, presidente. Está aprovado por unanimidade o projeto número 1 de 2024. Uma salva de palmas, então, para vocês. Vocês aprovaram aí. Projeto de lei número 1 de 2024. Vamos dar sequência, presidente? Após a apreciação dos projetos relacionados na pauta da ordem do dia, dou por encerrada a ordem do dia e abro o expediente. Solicito a segunda secretária Isabelle que faça a leitura do segundo item do expediente. Indicação número 1 de 2024. Assunto: a melhoria da terceira idade. Autores: Marina, Júlia Caroline, Vivian, Clarice, Rafaela e Matheus Gomes. Venho, por meio desta, propor melhorias nas condições de lazer, saúde e de assistência da terceira idade de nossa cidade, com base nas necessidades expressas pelos próprios idosos e pelos grupos de apoio à terceira idade. Justificativa: atualmente, muitos idosos se sentem isolados pelos poderes públicos, sendo que as oportunidades de lazer e eventos geralmente ficam restritas aos próprios grupos organizados por idosos, o que exclui aqueles em condições mais vulneráveis, principalmente os de baixa renda. Propostas: 1. O maior incentivo ao lazer e esportes para a terceira idade. Sugerimos que a Prefeitura promova eventos recreativos, como jogos e atividades esportivas, voltados especialmente para a terceira idade, além de organizar eventos como os bailes e bingos ao menos uma vez por ano. 2. Incentivo de outras prefeituras. Muitas prefeituras investem em atividades para a terceira idade, subsidiando, por exemplo, o transporte e passeios para esses grupos. Em Americana, a média de custo para o idoso poder fazer um passeio com seu grupo é de R$ 50 só o transporte, dependendo da distância até mais. Sugiro que a nossa prefeitura adote práticas semelhantes para o aumento da inclusão dos idosos. 3. Atenção à saúde e ao lazer. Proponho a maior atenção da Prefeitura, tanto na área da saúde quanto na oferta de lazer para os idosos.
A integração de atividades físicas, lazer e serviço de saúde promovem um envelhecimento mais saudável e ativo. 4. A facilidade de acesso a passeios e eventos. É importante que a Prefeitura estude formas de subsidiar os custos de transporte para idosos de baixa renda que queiram participar de eventos e passeios recreativos, organizados pela comunidade, garantindo que eles possam participar de grandes despesas pessoais. Conclusão. Tais medidas visam reduzir o isolamento social da população idosa e promover a inclusão daqueles que em situações de maior vulnerabilidade, proporcionando um envelhecimento mais digno e com a maior qualidade de vida. Sendo assim, solicito as propostas mencionadas sejam analisadas com a devida atenção e que as providências sejam tomadas em prol da melhoria da qualidade de vida da nossa terceira idade. Indicação, plenário, Dr. Antônio Álvares Lobo. Está em discussão a indicação número 1 de 2024, com a palavra a vereadora Marina, Rafaela, Júlia Caroline, Clarice e Matheus Gomes. Eu esqueci de colocar mais a Vivian, autores da proposta. Com a palavra a vereadora Júlia Caroline. Senhora presidente, senhores vereadores. Bom, a gente fez esse requerimento pensando nas pessoas da maior idade do nosso bairro, porque é um bairro que pode ser visto várias pessoas. Porém, a gente pontua que do nosso bairro, pelo menos, tem organizações, tem bingos, tem bailes, porém, às vezes, acabam trazendo pessoas mais novas do que as pessoas do público que eles querem trazer. Por quê? Como eu disse na fala anterior, lá no nosso bairro é composto por vários morros. Então, pessoas que moram mais para baixo, por não ter condições, às vezes não tem um transporte que consegue trazer, o transporte acaba sendo muito caro, e elas não conseguem participar desses eventos. Também a gente quer incentivar o lazer, porque, pelo menos lá perto, não tem nada que possa ajudar esses idosos. Eles precisam ir para outro bairro, essas coisas. E, como foi citado, a falta de transporte ou a imobilidade acaba afetando também. E a gente também queria trazer o incentivo de outras prefeituras, por exemplo, a prefeitura da nossa cidade se juntar com prefeituras de outras cidades para que elas consigam fazer algo em conjunto que possa estar familiarizando e trazendo boas coisas para as maiores idades. Passo a palavra para a vereadora Marina Vitória. Senhora presidente e senhores vereadores, eu vou falar sobre a saúde e o lazer. A gente sugere que a prefeitura estude formas com o transporte e para os idosos que têm baixa renda também, a fim de facilitar a participação deles em eventos e atividades recreativas. Passo a palavra para a vereadora Rafaela da Silva. Senhora presidente, senhores vereadores, incluindo ao lazer e esportes para a terceira idade, propomos que a prefeitura amplie a oferta de eventos recreativos para a população idosa, incluindo jogos, atividades esportivas e programas culturais. Especialmente, voltamos para esse público. Além disso, seria recomendável que a prefeitura promovesse ao menos dois eventos anuais, como os bailes e bingos, para oferecer a socialização e ao bem-estar dos idosos. Esses eventos devem ser acessíveis e ampliamente divulgados para garantir a participação dos idosos, incluindo aqueles que vivem em situações de vulnerabilidade. Com a palavra, Clarice de Oliveira. Faço das minhas palavras a dos vereadores. E também porque é uma ótima proposta, até para trazer mais renda para a nossa cidade, se a população da terceira idade se deslocar mais para cá, para a Americana, porque não são todas as cidades que têm esse auxílio à população da terceira idade, que acaba sendo excluída por ser idosa, muitas vezes não tem trabalho,
Então, vários problemas sociais, e isso vai ajudar a socialização e a renda da nossa cidade. Com a palavra, o vereador Matheus Gomes. A questão sobre os mais velhos, né? Na minha opinião, eu acho que a gente deveria, né, investir na segurança, né? Porque eu acho que os mais velhos são vulneráveis a assalto, né? Essas coisas assim. E também eu acho que perto das praças, né, deveria ter mais segurança, né, mais guardas, né, também acho que não se encairia nessa questão de talvez os que trabalham na praça poderiam também ter porte de armas para se defender e talvez lugares para os mais idosos jogar os jogos que eles gostam e xadrez, essas coisas assim, e reformas assim, né, para os mais velhos, né? Acho que é só, né? Com a palavra, a vereadora Vívia Tonga. Senhora presidente, senhores vereadores, eu tenho muito pouco para acrescentar, acho que os outros já falaram tudo. Mas, no censo de 2022, o município de Americana tinha a porcentagem de 18,98% de pessoas idosas, e eu acho que é um número alto. E é muito importante nós termos políticas que visam a melhoria dessa parcela da sociedade e que vá ser favorável à qualidade de vida, até porque todos nós vamos envelhecer um dia e acho que é digno todos nós termos qualidade ao envelhecer. Abra a palavra aos demais vereadores. Para quem não falou ainda, uma pergunta aí. Quem tem avós que moram juntos, ou mesmo um pai ou uma mãe um pouco mais velho que já esteja aí na terceira idade e que reclama que não tem opção de lazer, que não tem saúde, conta um pouco da história de vocês para a gente. Quem poderia dar algum relato para a gente do dia a dia das pessoas da família? O Kaique pediu a palavra. Com a palavra, o vereador Kaique Eduardo. Senhora presidente, senhores vereadores, eu tenho vó, sim, porém ela não gosta de sair. Aí eu queria deixar 2 questionamentos perante os vereadores que fez a indicação. Primeiro, como seria feita a segurança durante esse período de atividades? E segunda, caso ocorra algum acidente, quem será responsabilizado sobre isso? Fica aí o questionamento para os autores agora, hein? Quem que vai tentar responder? Enquanto vocês... Júlia, já tem a resposta? A presidente quer falar? Vamos deixar a Júlia responder, depois a presidente fala. Com a palavra, a vereadora Júlia Caroline. Senhora presidente, senhores vereadores. Bom, respondendo a resposta do Kaique, como a gente citou, o idoso é uma pessoa com direito igual a gente tem. Então, acho que se ele sofrer algum acidente ou se acontecer alguma coisa, ele deve ter os mesmos tratamentos que uma pessoa da nossa idade teria. Então, sim, seria responsabilidade de quem cuida do idoso e de quem está ali proporcionando isso. A gente trouxe esse projeto, mas também com responsabilidades, porque eles têm o direito de ter uma vida digna, uma vida saudável e uma vida com segurança, assim como a gente também tem. Peço licença para me manifestar. Então, como a Júlia tinha comentado antes, no Jardim Brasil temos uma comunidade da terceira idade que se reúnem para fazer bailes e bingos. E a minha madrinha que organiza isso, porque se depender dos outros não vai sair nada. Aí eles têm que pagar uma mensalidade, eles têm que ir para os lugares, fazer as coisas, eles têm que correr atrás. Antes, a Prefeitura de Americana cedia ônibus para eles viajarem. E hoje não cede mais. Eu não entendo por quê, né? Porque
se a Americana é o que é hoje, é graças a eles. Porque quando ela estava, vamos supor, se construindo, se moldando, eram eles que estavam lá, jovens. Só que agora eles estão na idade de, como a gente fala aqui, na melhor idade deles, onde eles podem descansar, relaxar, e é um momento onde eles não têm nada para fazer. Porque temos projetos para crianças, né? Que são os institutos que tem, né? Temos projetos para adultos, crianças, mas nunca ouvi falar de projeto para idosos, para terceira idade, porque eles merecem, sabe? Porque eu falo pelos idosos que eu conheço, eles são uns amores de pessoas, eles trabalharam muito. E agora que eles precisam aproveitar, eles não têm como. Eles têm que sair do Jardim Brasil, ir para o Zanaga ou ir para o bairro do São Vito. Então, assim, o que a gente gostaria de pedir é que voltasse, pelo menos, a prefeitura ceder os ônibus, né? Mesmo que seja tipo uma vez por ano, porque é muito dinheiro para a gente fazer tudo sozinhos. Eles fazem tudo sozinho. Eles têm que pagar, tipo, eles pagam R$35 por mês para poder viajar. Eles viajam 3 vezes por ano. E isso são grupos de bairros que fazem isso porque agora não tem mais nenhum apoio da prefeitura. Então, a gente gostaria muito que a prefeitura desse o apoio para a terceira idade. É isso. Quem mais gostaria de falar sobre a proposta, o projeto? Rafaela, presidente. Com a palavra, a vereadora Rafaela. Senhora presidente, senhores vereadores. Então, eu tenho uma avó, a minha avó fica em casa comigo. Isso seria bom para ela porque ela fica muito parada dentro de casa. E ela gosta bastante de costurar. Então, isso seria bom porque ela poderia ir ao lugar, ela ia ter o conforto e ela poderia costurar, ela ia conhecer pessoas novas, ela ia fazer amizades novas, e isso seria bastante bom para ela. Com a palavra, a vereadora Júlia Caroline. Senhora presidente e senhores vereadores, terminando de responder o Kaique, no Estatuto do Estatuto do Idoso, na lei de número 10.741, no artigo 2, fala que o idoso ele tem os mesmos direitos que a gente. Então, para completar, o idoso vai ter o direito, sim, de ter uma coisa que faça bem para a saúde mental, para a saúde física, para a saúde intelectual e para que ele se sinta confortável, assim como a gente se sente. Então, é só para completar isso, respondendo ao Kaique, que, sim, ele tem uma seguridade caso aconteça alguma coisa com ele. Encerrada a discussão, está em votação a indicação número 1 de 2024. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a indicação número 1 de 2024. Vamos aplaudir, então, a aprovação da indicação número 1 de 2024. Vamos para o próximo. Solicito a segunda secretária Isabelle que faça a leitura do segundo item do expediente. Indicação número 2 de 2024. Assunto: melhorar o tratamento da água. Autores: Júlia Portela, Yasmin e Clarice. É importante melhorar o tratamento da água para que os problemas como a falta de água que está ocorrendo com frequência nas últimas semanas, com isso, esse problema está afetando muitas pessoas e residências na região. Esse problema pode ser resolvido facilmente e, com isso, acabar com a falta de água diariamente. Diante do que foi exposto, indicamos ao senhor prefeito de Americana uma melhora no DAI, Departamento de Água e Esgoto de Americana. Indicação, plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.
Está em discussão a indicação número 2 de 2024, com a palavra a vereadora Júlia Portela, Yasmin e Clarice, autoras da proposta. Com a palavra a vereadora Júlia Portela. Senhora presidente, senhores vereadores, bom, já é de conhecimento geral aqui o problema que a Americana tem com falta d'água. Por quê? O que acontece? O DAI, ele ajuda a gente, ele trata a nossa água, porém, nos últimos anos, a gente vê meio que uma ausência dele na nossa água cotidiana. Em diversas ruas faltam água. Várias vezes a população fica sem saber o que fazer, porque a gente liga, pergunta o que está acontecendo, às vezes eles demoram semanas para aparecer lá, aí a água fica indo e voltando, e quando essa falta d'água acontece, quando a água volta, às vezes ela volta suja, o que não faz com que a gente não consiga usar essa água para beber, para tomar banho, para lavar as coisas de casa. Então, isso é um problema recorrente. E a gente propõe que o DAI tenha mais atenção com isso, tenha uma melhora, eles visam mais isso, sejam presentes, e isso ajudaria muito a população. Fora que a água ela está diretamente ligada à nossa saúde. Se, por exemplo, o trabalho deles sobre a terceira idade, se um idoso usa uma água suja, ele pode acabar tendo doenças que, se uma pessoa mais jovem tiver, ela pode se recuperar, mas o idoso, por estar naquela idade, não. E isso seria muito ruim, os hospitais ficariam cheios, o que acontece também, o hospital de Americana, ele é bastante cheio, em qualquer horário que você chega lá, tem muitas pessoas, então o tratamento da água seria uma coisa muito boa. A palavra a vereadora Clarice de Oliveira. Senhora presidente, senhores vereadores, eu peço até perdão, porque na outra vez eu não falei isso. Aí, enfim. Complementando o que a Júlia falou, a água é um saneamento básico, a gente precisa de água para sobreviver, e no meu bairro falta água. Ultimamente não está faltando mais, graças a Deus, porque houve muita reclamação, houve baixo-assinado, houve várias coisas, e é muito importante a gente ter água. E o DAI, a gente paga para que a água venha à nossa casa. Meu pai, ele não vai pagar os impostos para chegar final de semana não ter água, e é uma correria, e às vezes não avisa com antecedência também quando não tem água, e acaba ficando tudo caótico. Mas, enfim, basicamente é isso. Essa indicação é de suma importância. Eu acho que, porque a água é essencial para os cidadãos, e, enfim, é isso. Com a palavra a vereadora Yasmin Galvão. Eu concordo plenamente com os argumentos da vereadora Clarissa e com a Júlia. Então, os argumentos delas eu acho bem válido e completo, então não tenho nada a acrescentar. Obrigada. Abra a palavra aos demais vereadores. Aí, agora eu queria saber de quem não falou ainda, como é que está a questão da água para vocês lá? Está tudo certo? A Júlia falou muito bem, né? A água às vezes demora para voltar e volta suja, é isso mesmo? Você viu que eu perguntei para vocês, né? Todo mundo tomou banho antes de vir para a Câmara hoje? Imagina se não tivesse água lá para tomar banho. Justo hoje faltasse água, ia ter que tomar banho de chuva? Não dá, né? Então, fala para a gente aí, o que já aconteceu com vocês na casa de vocês com relação à água? Falta muita água lá? Quem mora na parte mais baixa lá, costuma faltar mais água ainda? Quero a opinião de vocês aí. Com a palavra a secretária Evelyn. Senhora presidente, senhores vereadores. Então, no meu bairro, eu moro no Jardim Brasil, né? Naquela rua lá do Campinho, e ultimamente não está faltando tanta água, mas quando falta, a água volta bastante suja. Então não tem como consumir, não tem como fazer comida, e na minha casa tem criança também, daí não tem como eles beber, né? Fazer o consumo da água. Eu peço a licença para me manifestar. Para ter noção de como
importante a questão do tratamento de água, que na última eleição que tivemos, a proposta dos prefeitos era melhorar o DAI, melhorar o tratamento da água. Então, eu peço ao prefeito que se reelegeu que trate disso, entendeu? Porque não tem como uma pessoa viver sem um saneamento básico, como a Clarice falou, não tem como. E é aquela coisa, não é uma taxa pequena para se pagar, né? Tanto que no ano passado estavam querendo privatizar o DAI, como vão privatizar alguma coisa se nem água em casa a gente tem, né? E também acontece muito disso, de parar a água, principalmente no Jardim Brasil, a gente tem uma brincadeira que fala assim, é o primeiro lugar que acaba e é o último que volta. Então, ou seja, vamos supor, você está lavando uma roupa, a água acaba. A roupa vai ficar ali, mofando, porque a água demora, 1 ou 2 dias para voltar. É isso, perdão, mas é verdade. O presidente falou certo, é isso aí. Quem mais? A Júlia pediu a palavra de novo, presidente. Com a palavra, Júlia Portela. Como eu falei, a ausência do DAI nesse ponto específico é muito ruim, e como vocês falaram também, falta água, realmente, é o primeiro a faltar água, a população não tem nenhum auxílio, não tem nenhum aviso prévio, simplesmente acontece, a gente não consegue fazer nada sobre isso, fica pensando quando será que vai voltar, será que vai voltar? E quando volta, como eu falei, a situação da água simplesmente impossível de ser utilizada, e isso seria bom para a gente pensar realmente na população. Além de, obviamente, isso ser bom para o meio ambiente, para as pessoas mesmo, isso é bom para a população, para a gente ter acesso a uma das coisas mais importantes para a vida, que é a água. Sem água, a gente não consegue viver, a gente não consegue fazer nada, a gente morreria em pouco tempo. Então, eu acho que esse é um assunto de suma importância, que a gente tem que ter uma atenção mais elevada e focar nisso mesmo. Júlia, vou concordar, realmente é um caos. Eu gosto de roupa de cama, roupa de banho branca, e não estão ficando mais. Por quê? A água é suja. As minhas toalhas de banho estão ficando amarelas, por conta que lava a roupa e a água está suja. Então, é o mínimo, né, que nós podemos ter, um saneamento básico, né, de qualidade. É isso aí, Júlia. Parabéns, viu? É sério, minha situação. Mais alguém? Sobre a água? Presidente? Peço licença para manifestar. Então, né, como a Júlia e a Mariana, perdão. Como falaram, a questão da roupa também é muito importante, né? Porque tem pessoas, né, que gostam de tudo, que nem a minha madrinha é idêntica a você, ela gosta das coisas impecáveis, branquinha, essas coisas, e não tem e não tem como, porque que nem eu falei na última vez, você coloca a roupa para lavar, acaba a água, aí fica lá. E quando volta, você tem que esperar um tempo para poder limpar, porque senão é horrível. Com a palavra, a vereadora Júlia Caroline. Senhora presidente e senhores vereadores. Bom, um problema que acontece lá é que, normalmente, eles só ligam a água de madrugada. Então, eles acham que a gente vai perder nossa noite inteira esperando a água voltar. E aí, no outro dia, quando a gente acorda, eles fazem o favor de desligar de novo. Então, não adianta de nada. E outra coisa também é que a gente fica sem água, eles desligam a água, e quando eles vêm cobrar a conta para a gente, a conta bem alta, eles aumentam, uma coisa que a gente não conseguiu usar por falta de negligência deles. E é isso.
Com a palavra... Com a palavra, a vereadora Júlia Portela. Senhora presidente, senhores vereadores, uma coisa também que a gente tem que pensar quando fala do tratamento de água é o que as pessoas fazem quando acaba. Por exemplo, na minha casa, quando a água acaba, a gente não tem água, obviamente, e aí o que a gente faz? A gente tem que ir lá no DAI buscar a água, e o meu pai, ele já é de idade, ele tem 60 anos. Então, junta ele... Não. Junta ele e meus irmãos para ir buscar a água, aí meu pai, que já é de idade, tem que ir lá longe buscar a água sem nada, sabe? Nenhum auxílio, que ninguém avisou que ia faltar, e aí as pessoas têm que se locomover, e principalmente as pessoas que moram longe do DAI. Eu ainda moro relativamente perto, mas e quem mora muito longe? Tem que ir lá buscar a água, levar para casa e, como eu falei, às vezes demora para a água voltar. Então, essa família teria que fazer isso diversas vezes. E isso é um problema grande. Peço licença para me manifestar. A questão é, a gente meio que esqueceu do principal, vamos supor. Temos creches, temos nossa escola. A maioria dos estudantes, graças a Deus, a nossa escola não tem tanto, dependem da merenda da escola para se alimentar. E como que faz comida sem água? Então, as crianças estão na creche, como a Evelyn falou, o irmão dela, ela tem irmão pequeno, não sei se vocês têm irmão pequeno, mas precisa, entendeu? Nas creches e principalmente nas escolas em si. É isso, que é o importante em si é na nossa casa e também nas escolas, nos bairros, nas ruas. Por favor, melhore isso, senhor prefeito. Com a palavra, o vereador Kaique Eduardo. Presidente, senhores vereadores, só um adendo só, é que não vai adiantar nada eles mudar isso, voltar a água mais rápido e deixar as ruas um caos, porque normalmente a água acaba, eles tampam a rua de qualquer jeito e volta. Então, vão solucionar um problema, porém vão piorar outro. Então, a atenção sim à volta da água, porém o trabalho tem que ser bem feito ali, sabe? Está encerrada a discussão. Está em votação a indicação número 2 de 2024. Indicação número 2, por favor, permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Mesma coisa, gente. Quem for a favor, fica sentado. Quem for contra, levanta. Todos a favor? Está no meio do... Está em cima do muro. Ficou contra. Mostra lá aí. Tá lá. Está registrado lá, apareceu na TV, está registrado o voto contrário. Então, a gente vai fazer... Então... Está aprovado por 17 votos favoráveis e 1 voto contrário. Vamos aplaudir, então, aí a aprovação. E é isso, gente. Mesmo ele tendo sido vencido aqui no voto, ele ficou sozinho em pé, o que importa é que ele fez valer a voz e a opinião dele, né? E isso é o que importa, democracia. Ontem, na turma do 8º ano aqui, da Ana Maria, da mesma escola de vocês, o 8º A e o 8º B estava mó treta aqui, eles começaram a rejeitar o projeto do outro porque era do 8º. E aí era o quê? Era democracia, gente. Eu falei, olha, vocês têm que lembrar que vocês vão votar contra, tudo bem, mas não é só porque é do outro partido, né? Então, o importante é a gente sempre respeitar a democracia. A suspensa a sessão. Está reaberta a sessão.
Peço à secretária que faça a leitura do próximo item. Indicação número 3 de 2024. Assunto: construção de ciclovias. Autores: Thierry e Lara. E a Júlia Caroline. Podemos ajudar contra o trânsito e acidentes entre carros e bicicletas. Com a construção de ciclovias, o uso de bicicletas pode aumentar, além de ser um transporte mais acessível e sustentável, e ajudaria muitas pessoas que trabalham ou precisam se locomover de maneira rápida e fácil, sem precisar usar carro ou transporte público. Diante do que foi exposto, indicamos ao senhor prefeito de Americana a construção de ciclovias para a diminuição de acidentes e poluições atmosféricas. Indicação, plenário, Dr. Antônio Álvares Lobo. Está em discussão a indicação número 3 de 2024, com a palavra o vereador Thierry, Lara e Júlia Caroline, autores da proposta. Com a palavra, Júlia Caroline. Senhora presidente e senhores vereadores, a cidade de Americana enfrenta desafios no trânsito urbano, com um aumento significativo de veículos nas vias públicas. A falta de infraestrutura adequada para ciclistas, como ciclovias, resulta em riscos tanto para os ciclistas quanto para os motoristas, aumentando o número de acidentes. Além disso, incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte traz benefícios ao meio ambiente, pois reduz a emissão de poluentes e contribui para a sustentabilidade. Então, os nossos objetivos são reduzir o número de acidentes, que é uma coisa que a gente pode ver que vem acontecendo muito, principalmente em grandes áreas, como na nossa cidade. Ela é uma cidade grande, então acontece vários acidentes. Promover um transporte mais acessível e sustentável. Como a gente reclama da poluição, a bicicleta ela é um meio que não vai poluir, vai trazer uma vida mais saudável. Portanto, isso acontece vários acidentes por conta da falta de infraestrutura. Então, por ser um meio sustentável, acaba botando em risco. Então, não adianta ser uma coisa e dar ruim na outra. E para facilitar o deslocamento de trabalhadores, porque, igual a gente citou, a questão do transporte. Acaba que vários trabalhadores não têm um ônibus, não tem uma linha de ônibus, ou não tem um dinheiro bom para pagar. Então, acaba que a bicicleta vai ser um meio. Porém, com esses problemas, acaba sendo afetado também. A palavra a vereadora Lara Nunes. Senhora presidente, senhores vereadores, eu concordo com o que a vereadora Júlia falou e queria acrescentar que, além desses benefícios, ela também incentiva a atividade física. É isso. Com a palavra, vereador Thierry dos Santos. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria de argumentar que... Peraí, rapaziada. O celular bugou aqui. Mas é o seguinte, eu concordo com a Júlia. E quantas ciclovias você vê no seu trabalho, indo no caminho do seu trabalho, para a escola? É isso daí. É poucos, né? Só isso. Passo a palavra para a vereadora Júlia. Senhora presidente e senhores vereadores. Bom, nossas propostas de ação são o planejamento e mapeamento de ciclovias. Uma ciclovia que a gente vê é nas 3 pistas, que lá, normalmente, de domingo é fechado para as famílias. Só que também não adianta ter só uma, sendo que, tipo assim, na nossa escola, por exemplo, várias pessoas vão de bicicleta e não tem uma infraestrutura boa, principalmente nas ruas do nosso bairro, pela questão dos buracos ou dos morros. Então, acaba sendo bem difícil para essas pessoas se deslocarem. Também é a instalação de paraciclos e bicicletários, porque vários lugares tem que deixar a bicicleta fora. Então, isso acontece, vários roubos, essas coisas, e muitas vezes o local fala que não se responsabiliza por isso. Então, também é um problema. E também a campanha de conscientização, que é trazer a visão boa da bicicleta, porque várias pessoas falam que isso dá trabalho, que cansa, mas eles esquecem que vai estar fazendo um bem para o nosso planeta e para a vida deles, que eles vão ter uma vida melhor e mais saudável e vão gastar menos também. Abra a palavra para os demais vereadores.
Com a palavra, o vereador Samuel Calixto. Senhora presidente, senhores vereadores, né? Assim, vou arrasar. Assim, eu acho uma proposta boa, né? Portanto, vai eu lá. Portanto, eu acho que vai ocorrer uma defasagem, pois muitas pessoas hoje não escolhem usar a bicicleta, né? E usam o carro, então, tipo assim, quem escolhe usar a bicicleta? Por exemplo, eu e meu colega ali, Kaique, a gente vai para a escola de bicicleta. Porém, tipo, já até comentei com ele que a gente tá andando de bicicleta na rua, né? Eu tenho até medo de ônibus, né? Porque os caras passam milhão do nosso lado. E para nós perder o equilíbrio, 2 palitos. Então, assim, acredito sim que é uma boa, né, indicação, porém vai ocorrer uma leve defasagem. Mas, assim, não sou contra, mas também não sou a favor. Eu estou ali no meio tempo, né? Obrigado. Com a palavra, o vereador Kaique Eduardo. Senhora presidente, senhores vereadores, eu não ia falar não, mas tá bom. Eu vou sim. Não, em tese. Em tese. Calma aí, eu utilizo sim a bicicleta para ir à escola, porém eu já não vou dizer que eu sou totalmente contra, igual meu amigo ali, porém eu creio que nosso bairro não está preparado para isso, porque se observa muita rua estreita ou ruas que cabem, igual meu amigo citou, um ônibus. Então, o que acontece? Vai sim instalar uma ciclovia, porém vai ter espaço para outros carros passar? Se não tiver, vai passar por cima de mim. Aí não adiantou nada fazer o negócio. Então, creio que sim, é um projeto interessante, é algo interessante, porém tem que analisar muito a infraestrutura de Americana, de modo geral, sair do nosso bairro, de modo geral, assim, para se precisar. E pegando o que a Júlia citou sobre as 3 pistas, tem sim, e sim, não é justo que somente alguns lugares tenham isso, porém aquele lugar tem, como se diz, preparo para isso, entendeu? Acho que é isso. Palavra, o vereador Rafael Almeida. Eu concordo aqui, senhora presidente, senhores vereadores, né? Sim, como eles falaram, é um projeto muito interessante, né? Porém, também tem os bairros que assim não suportam, mas naqueles que onde puder colocar, eu acho que sim, seria realmente uma boa ideia, uma boa proposta, porque assim a gente pode se sentir mais seguro, né? Porque dependendo, tem os lugares que nem pela calçada você consegue passar. Então você tem que ir ali no meio dos carros, do lado dos carros, e é um pouco complicado, né? Mas, enfim, de resto, eu acho que é só isso. Palavra, o vereador Kaique Eduardo. Senhora presidente, senhores vereadores, uma dúvida antes de eu falar. Eu posso fazer uma pergunta diretamente para algum vereador? Ah, posso? Vereadora Lara, caso a indicação seja aceita, você começaria a andar de bicicleta? Com a palavra, a vereadora Lara Nunes. Senhora presidente, senhores vereadores, eu não sei se eu usaria bicicleta, porque minha casa é muito perto da escola. E eu também não ando muito por Americana. A minha vida é viajar, então eu não sei. Obrigada. Com a palavra, o vereador Thierry dos Santos. Senhora presidente, senhores vereadores, fazer uma pergunta para o Kaique ali. Vereador Kaique, você gastaria 500 conto de gasolina, sendo que você poderia ir de bicicleta e gastar nada? Ou seja, com a ciclovia, claramente todo mundo, não sei, né? Supondo, todo mundo pararia, diminuiria o tráfego na rua. Não é tráfego, Doninha? Aí, ó, valeu. Passa a palavra para o vereador Kaique Eduardo. Senhora presidente, senhores vereadores, respondendo à pergunta do vereador Thierry, eu ando já de bicicleta, mas fazendo um contraponto, eu trocaria sim a gasolina, porém você tem que olhar o balanço.
Sim, olhar tudo. Eu, às vezes, por mim mesmo, preferia gastar R$500 no mês por gasolina e estar protegido de alguma batida do que gastar, sei lá, vamos dizer que a manutenção da bicicleta seja o quê? Uns 150 um mês, e a primeira batida eu morrer, sabe? Então, creio que o valor pode, sim, se inverter, porém, você tem que olhar vários pontos nesses fatores. E, aproveitando, faço uma pergunta para o vereador Samuel. Você acha que, com as ciclovias, vamos supor que as ciclovias sejam, sim, instaladas ali no nosso bairro, você teria medo de andar nas ciclovias, continuaria andando do jeito que está, ou se utilizaria das ciclovias no período que elas colocaram? Vou contextualizando melhor, que eu acho que você não entendeu. A partir do momento que foi instalado ciclovias, você utilizaria elas ou esperaria um tempo para que as pessoas vissem que existem ciclovias ali? Com a palavra, o vereador Samuel Calixto. Senhora presidente, senhores vereadores, respondendo à pergunta do Kaique, né? Usaria sim, vereador, pois, né? Não é só... Não, estou falando... não é, algo à toa. É para ser usado. Porém, é o que eu falei. Vai ocorrer uma pequena defasagem, porque nem todos os motoristas respeitam o ciclista, certo? Olha lá, tá vendo? Já chamo... Se eu trombo ela ali no trânsito, perde o retrovisor. Entendeu? Não é crime, não. Mas, respondendo, eu usaria sim, pois vai, né, ajudar na minha saúde, mas é o que eu falei, na defasagem. Eu ia usar com receio, né? Nossa, todo mundo contra o ciclista, gente. Que isso? Mas acabou, sim. Eu fiquei até triste depois. Com a palavra, a vereadora Júlia Caroline. Senhora presidente, senhores vereadores, pontuando a questão de acidente que o Kaique falou, essa questão, a gente quer as ciclovias para exatamente diminuir o risco de acidente. Porque, por não ter essas ciclovias, acaba que os ciclistas eles têm que passar pela rua, ou não tem uma calçada ali que eles conseguem andar. Então, essa questão da ciclovia é para exatamente diminuir os riscos de acidente. Porém, também não adianta a gente querer isso se o ciclista não for respeitar. Então, a gente quer isso para que, seja respeitado dos dois lados. Tanto para o ciclista respeitar, quem está de carro, para não colocar a vida em risco. Porque, se acontece um acidente, não é só o ciclista que vai sair perdendo, e sim também o motorista. Então, a gente quer essa construção de ciclovia para ambos os lados não terem problema, porque, igual você citou, às vezes você passa raiva, e realmente passa raiva, porque tem ciclistas que não respeitam, só que, eu também ficaria no meio da rua. E também, trazer, porque tem pessoas de baixa renda que não têm condição de pagar um carro, de não pagar gasolina. Então, não é só olhar o lado para quem usa a bicicleta no dia, por lazer, e sim para quem realmente precisa para trabalhar e para ganhar uma renda para se sustentar. Só dando um adentro, eu acho que, assim como existem leis para quem está andando de carro, eu acho que também tem que existir leis para quem está andando de bicicleta. Porque não adianta nada. Porque, por exemplo, se acontece um acidente, vai falar que a culpa é do motorista, só que esquece da irresponsabilidade de quem está andando de bicicleta. Passo a palavra para o vereador Enzo Facioli. Senhora presidente, senhores vereadores, eu concordo com o Kaique, né? A cidade não tem muita infraestrutura para colocar na cidade inteira, mas, em algumas avenidas, nas principais, assim, onde tem maior movimento, ou onde passa mais gente para ir para o trabalho, seria bom colocar, na Avenida Brasil ali também, nos finais de semana, tem gente que vai lá para passear de bike ou de andar, não tem uma ciclovia, aí ou vai pela rua, ou vai lá onde o povo anda. E, outro dia não, faz um tempinho assim, eu estava na rua e eu não estava no meio da rua, eu estava no canto. A rua era larga, só que aí
passou um ônibus assim do lado, muito perto, eu tomei maior susto. Aí eu, tipo, depois disso eu fiquei pensando, assim, tá ligado? De ter ciclovia. Depois eu fui até moado no resto do caminho. Aí eu fiquei com medo, assim. Mas aí é por isso. Eu podia ter morrido ali, entendeu? Eu pensei isso aí. Mas é isso aí mesmo. Com a palavra, a vereadora Júlia Portela. Senhora presidente, senhores vereadores, eu acho que um ponto importante a se considerar nesse assunto é ambos os lados, e a gente pesar na balança se a aplicação dessa ideia realmente seria bom para ambos os lados, porque no lado dos motoristas, isso seria um problema, porque, como já foi citado aqui por várias pessoas, tanto os motoqueiros quanto os ciclistas são irresponsáveis, não todos, claro, mas... Mas alguns são irresponsáveis. E isso prejudica tanto o ciclista quanto o motorista do veículo. E se tiver acidente, é maior problema para decidir de quem que é a culpa, por que aconteceu. Então, como a Júlia falou, realmente seria bom ter leis sobre isso. Se realmente forem aplicar ciclovias, deveriam ter leis. E do lado dos ciclistas, realmente isso ajudaria para quem mora longe, precisa passar ali por uma estrada, para conseguir ir para o seu local de trabalho ou escola, enfim, para o seu destino. E aí a gente deveria analisar os dois lados e também pensar na frente dos problemas. No caso de acidentes, se colocar ciclovias, como que conseguiria lidar com os acidentes que provavelmente vão acontecer, porque aumenta, e também como que a gente vai lidar com isso? Vai falar, a culpa foi do motorista, então essas medidas vão ser tomadas. Nesse caso foi do ciclista, então isso aqui que vai acontecer. Então a gente precisa, além das ciclovias, colocar leis, monitoramento, tudo isso. Com a palavra, vereador Kaique Eduardo. Você ergueu. Com a palavra, vereador Samuel Calixto. Obrigado. Senhora presidente, senhores vereadores, respondendo a contraposição ali da vereadora Júlia, eu acredito assim, que se você quer ser respeitado, você tem que dar respeito, certo? Com certeza. Deixa eu falar, tá na minha vez de falar? Respeite eu, por favor. Você pode me respeitar? Muito obrigado, viu? Mas concordo, tem sim ciclistas barbeiros irresponsáveis, mas também ocorre casos que motoristas de carro, né, são muito desrespeitosos. Acontece muito isso comigo. Por exemplo, eu subindo para a escola ou voltando. Eu tô aqui de boinha na bicicleta, aí vem um cara e me fecha. Eu tô aqui de boa, o cara vai entrar na minha frente? Não é? Então, tipo assim, eu respeito muito, mas tem hora que irrita, dá vontade de dar um socão no retrovisor. Com certeza. Tem que ter as leis ali, que nem a vereadora Júlia falou, né? Mas, assim, se você quer ser respeitado no trânsito por um ciclista ou motociclista, você tem que se colocar primeiro no lugar dele, que ele está mais vulnerável que você, em cima de um automóvel de duas rodas, certo? E respeitá-lo em primeiro lugar, né? Porque ele está extremamente vulnerável. E se eu estou de bicicleta ou bike, é porque ou eu estou atrasado ou eu tenho que ir para um lugar rápido. Entendeu? Por isso que muitas das vezes a gente corta o trânsito, a gente entra no corredor, não é porque a gente quer, entendeu? A gente tem medo de, tipo, a gente entrou, vem um barbeiro, corta nós, entendeu? Se a gente bater de frente, a gente morre, já era. Entendeu? Então, a minha posição era essa. Se você quer ser respeitado no trânsito, primeiramente se coloque no lugar do ciclista ou motociclista e respeite. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Júlia Caroline. Senhora presidente, senhores vereadores. Bom, respondendo você, eu falei exatamente as mesmas coisas, porém, igual você falou, você vai de bicicleta se você está atrasado para um lugar. Só que, tipo assim, você, sem uma... Não precisa ser uma ciclovia, mas, tipo assim, sem um aviso de que anda pessoas de bicicleta, isso vai acontecer. Então, para isso que a gente trouxe o projeto. Porque se você está atrasado, obviamente você vai procurar um meio. Se você não tem, tudo bem. Mas também você querer ser respeitado e andar em alta velocidade em um lugar onde você sabe que tem carros, você vai acabar se prejudicando também. Então, tipo assim, não adianta você querer o respeito se você não consegue, tipo, andar em um lugar que você sabe que tem carros. Então, tipo assim, se você está de bicicleta, se você está de bicicleta e atrasado, obviamente é o meio que você tem. Só que, tipo assim, às vezes as pessoas que estão de carro também estão atrasadas. Então, elas não vão conseguir te respeitar se elas também têm que ir para um lugar assim como você também tem.
Passa a palavra para o vereador Samuel Calixto. Por favor, Senhora sem ofensa, tá? Tudo bem. Senhora presidente, senhores vereadores, como a senhora falou, dona Júlia, obviamente tem que respeitar um ao outro, mas, que nem eu falei, acho que a senhora não prestou atenção. Se eu estou de bicicleta ou motocicleta, é porque eu estou realmente atrasado, entendeu? E não adianta você... eu estou atrasado, estou de carro também. Tudo bem. Mas não importa se você tem condição ou não de ter uma bicicleta ou uma moto. Mas a gente que tem, a gente usa, infelizmente, porque a gente tem algo atrasado ou tem que estar com pressa, entendeu? Que nem eu falei, a gente não queria usar o corredor ou ficar andando em alta velocidade nele. Porém, para você querer falar alguma coisa de respeito sobre alguém que está em mais vulnerabilidade que você, eu acho que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção e colocar a mão na consciência. Tudo bem? Muito obrigado. Com a palavra para a vereadora Isabelle Barbosa. Senhora presidente, senhores vereadores. Eu sou totalmente a favor desse projeto, só que não adianta colocar ciclovia e os ciclistas continuar andando no meio da rua. Porque tanto precisa do respeito do ciclista, tanto das pessoas que andam de carro, de moto, porque, para isso funcionar, precisa do respeito dos dois. Peço licença para me manifestar. É o seguinte, eu acho que ambos estão certos. Tanto a Júlia, pela questão dela querer uma ciclovia e os direitos também, tanto o Samuel, por ele estar... Sim, porque a gente está vivenciando agora o que ele passa, o que ele pensa sobre. Só que a questão é o seguinte, você saiu atrasado, tudo bem, só que a sua vida vai correr risco por conta disso. Tipo, ninguém sabe como é a cabeça da outra pessoa. Vamos supor, eu estou dirigindo, aí do nada você passa na minha frente e eu fico, ô louco, não tem como, entendeu? Aí a ideia da Júlia de uma ciclovia é muito boa, porque é uma maneira de vocês chegarem mais rápido no local que vocês querem chegar. Só que aí, se você quer continuar andando no meio dos carros, você também não pode reclamar se você sofreu algum tipo de acidente. Passo a palavra para a vereadora Júlia Caroline. Senhora presidente, senhores vereadores, só terminando. Essa questão do respeito, sim, eu entendo, mas foi igual ela falou. Tipo assim, você está colocando sua vida em risco por estar saindo atrasado. E a questão da ciclovia que a gente quer é para evitar isso, para evitar esses acidentes. Então, tipo assim, não é para falar, você está indo, tipo assim, de bicicleta porque é o seu meio. Tudo bem, a gente super respeita. Até porque a bicicleta é a forma, tipo assim, que vai poluir menos, trazer uma vida mais saudável. Então, tipo assim, a gente quer a ciclovia, mas também para que haja respeito dos dois lados. Por isso que eu citei a questão da lei. Tipo assim, se a gente fizer uma ciclovia, por exemplo, se o carro estiver errado, tudo bem, ele ganha a lei. Mas também, tipo assim, se o ciclista estiver errado, ele também tem que seguir a lei dele. Então, foi por isso que a gente trouxe esse adentro, para que, tipo assim, haja um respeito mútuo e haja, tipo assim, menos questão de acidente, ainda mais para você que está indo para a escola. Porque, tipo assim, a gente conhece nosso bairro, então nosso bairro tem muita gente responsável, muita gente que anda, tipo assim, de uma forma errada lá. Ainda mais que não tem, tipo assim, semáforos ou sinalizações. Então, isso que a gente trouxe é exatamente para trazer essa questão de segurança para todos. Encerrada a discussão, está em votação a indicação de número 3 de 2024. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Quando está no meio, não faz nada. É isso aí, gente. Isso é democracia, debater, discutir as ideias. E é aquilo, né? Às vezes a gente tem uma raiva, né? Mas passa. E tudo na vida tem regras, né? Se todo mundo seguisse, respeitasse e obedecesse às leis de trânsito, não teriam tantos acidentes como tem, né? A gente vê no jornal todos os dias, todas as horas, pessoas morrendo aí de bicicleta, moto, né? Caminhão. Então é aquilo, né? Cada um tem que se dar o respeito. E é isso. Parabéns, tá? Uma salva de palmas. Está aprovado por unanimidade a indicação de número 3 de 2024. Solicito à segunda secretária Isabelle que faça a leitura
Quarto item do expediente. Indicação de número 4. Indicação número 4 de 2024. Assunto: arrumar os restantes das ruas do bairro Jardim Brasil. Autores: Samuel, Rafael e Kaique. Apesar de algumas reformas, a maioria das ruas ainda estão como antes. Por isso, continuar com as reformas é importante para nós e a cidade e ajudaria na qualidade das ruas e do asfalto. Diante do que foi exposto, indicamos ao senhor prefeito de Americana a reabilitação das ruas, evitando maiores problemas. Indicação plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Está em discussão a indicação de número 4 de 2024. Com a palavra o vereador Samuel, Rafael e Kaique, autores da proposta. Passo a palavra para o vereador Samuel. Senhora presidente, senhores vereadores, que nem leram aí a indicação dos buracos na rua, a gente queria, tá ligado? Tá. A gente queria falar sobre esse mau funcionamento, porque na rua de casa mesmo, na rua da minha casa, muito buraco acontece, entendeu? Aí a gente liga para a prefeitura, vai lá arrumar, bonitinho. Depois de um mês, vamos pôr, o bagulho já começa a cair de novo, buraco. Então, assim, a gente gostaria que tivesse uma maior atenção, né, e um serviço bem feito, não só por fazer, só para tampar buraco, vamos dizer assim, né? Entendeu? Mas, tipo assim, gostaria de reforçar, falar para ter um bom trabalho e bem feito, para não ter que ficar indo lá toda vez, caiu no mesmo lugar, buraco. Porque, pô, chega uma hora que enche o saco, né? Uma vez, minha mãe mesmo, voltando do trabalho, na rua de casa, assim, tipo, uns 2 quarteirão para cima, toda vez, o mesmo buraco sempre acontece. Ela passou, raspou o para-choque do carro, quase quebrou. Infelizmente, graças a Deus não quebrou, mas por falta de competência e de um trabalho bem feito da prefeitura, acontecem essas coisas. Obrigado pela espaço de fala. Passo a palavra para o vereador Rafael Almeida. Senhora presidente, senhores vereadores, né? Queria também aproveitar a discussão anterior, não para trazer de volta, mas para dizer que eu, como ciclista, também vejo isso como um grande problema, ter vários buracos ali na rua, porque tem certas ruas que eu, por exemplo, não consigo nem passar. Tem outras que não tem nem o asfalto, né, aqui em Americana. São algumas exceções, mas enfim. E isso também poderia conciliar com o projeto anterior que foi proposto, né, que é a ciclovia, porque tem certas ruas que tem, tipo, falta de sinalização e, enfim, e buraco também. Passa a palavra para o vereador Kaique Eduardo. Senhora presidente, senhores vereadores, aproveitando o projeto, a indicação, perdão, sobre a água que a gente citou sobre o DAI arrumar azul e deixar vários buracos, a gente só propôs uma indicação sobre isso mesmo, para melhorar as ruas da cidade e trazer bem-estar para todos. Está aberta a discussão. Peço a palavra para me manifestar. Que nem, né? Época de eleição, as ruas estavam sendo asfaltadas, né? Tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Só que uma coisa, vamos voltar ao nosso queridinho DAI. Não adianta arrumar a rua perto de casa, perto do centro comunitário do Jardim Brasil, e depois a gentileza do DAI de ir lá arrumar alguma coisa e deixar a mesma bosta que estava. Perdão. Eu errei, perdão. Então, é o seguinte... eu achei a iniciativa muito boa de asfaltar as ruas, porque, no início, quando começou a asfaltar, eu falei, nossa, que coisa linda, nunca vi uma rua tão limpa. Aí, depois, num outro dia, eu passei na frente do Centro Comunitário do Jardim Brasil, já estava lá o buraco que o DAI fez. Aí não adianta nada a prefeitura começar um projeto de asfaltar as ruas e o DAI acabar com tudo, entendeu? E outra, por que o projeto parou? Porque acabou a eleição, acabou o projeto, não vi mais asfaltando nenhuma rua, principalmente a de casa, não vi. Passo a palavra para a vereadora Júlia Caroline.
Senhora presidente, senhores vereadores. Bom, como a Giovana citou, em época de eleição arrumaram todas as ruas, só que depois a rua voltou à mesma coisa. Pelo menos lá perto da escola tem um buraco no chão, e em dia de chuva a gente não consegue passar lá porque simplesmente inunda. Por causa da questão desse buraco. Porque os vereadores prometeram muito só, tipo, para ganhar voto e depois não fizeram nada. E, tipo assim, a gente sai perdendo, porque eles asfaltaram uma parte do bairro e a outra parte eles literalmente esqueceram. Então, tipo assim, eles asfaltaram a parte onde tem mais movimento, mas as outras, querendo ou não, eles esqueceram, eles tipo deixaram para lá. Principalmente, tipo, porque igual foi citado nos outros projetos, lá tem escola, lá tem tipo, pessoas de idade avançada, então eles não conseguem andar por conta desses buracos. Principalmente na minha rua. Na minha rua tem um buraco que está lá há tempos, e às vezes a gente liga, eles perguntam se está na frente da nossa casa. Se não estiver na frente da nossa casa, eles não arrumam. Eles têm que esperar todo mundo ligar para eles fazerem o trabalho dele. E, infelizmente, é assim, porque a gente quer o nosso direito de morar numa rua que seja asfaltada, para a gente andar de carro, moto, bicicleta ou até a pé, só que a gente não tem. E eles ainda tipo, assim, falam que a gente não cuida dessas coisas, só que não tem como a gente cuidar de uma coisa que, infelizmente, eles já entregaram ruim para a gente. Passa a palavra à segunda secretária, Isabelle. Senhora presidente, senhores vereadores, voltando com a indicação anterior, como falaram, eu acho que, para ter uma ciclovia de qualidade, precisa terminar de arrumar os restantes das ruas, para que todos os ciclistas tenham uma ótima experiência ali com as ciclovias, porque não adianta você ter as ciclovias e a rua continuar esburacada. Passa a palavra para a vereadora Rafaela da Silva. Senhora presidente, senhores vereadores, em questão de buraco, praticamente na minha rua inteira já foi feita várias vezes. E toda vez que começa a vazar água, aí junta a chuva, aí vem barro, praticamente a rua inteira liga para pedir para arrumar. Sempre demora 1 semana, 2 semanas para arrumar. Não arruma, aí fica aquela rua inteira cheia de barro, água vazando. E em questão de demorar, praticamente a rua inteira reclama, porque tem garagens de carros da vizinhança que é feita de piso, então muitas pessoas reclamam que sempre que eles voltam do serviço, suja a garagem deles inteira de barro. Peço licença para me manifestar. Uma coisa que eu percebo muito, e não é só nessa questão, é que meio que o Jardim Brasil é meio que abandonado, entendeu? Tipo, esquecido pelos poderes públicos de Americana. Vamos supor, Juninho Dias ajuda a Zanaga. Aqui, que vereador que vereador faz alguma coisa pela gente? Ninguém, tipo, vamos supor, em época de eleição, vai todo mundo lá bater nas portas, falar assim, posso tomar um cafezinho? Posso tomar um cafezinho? Dá o meu número aqui. Por que vocês não... Porque os vereadores... Eu vou pedir uma coisa para os vereadores que se reelegeram, os novos que estão entrando. Por favor, lembrem que em Americana existe o Jardim Brasil, entendeu? Porque o nosso lazer é o quê? Ir no campinho, que os meninos falam que é rapadão. Lá eles brincam, eles fazem um monte de coisa, eles estão em contato com as crianças brincam lá na areia, onde vai cachorro, onde vai tudo. Esse é o lazer que a gente tem no Jardim Brasil. Aí é muito bonito postar foto falando que a Americana está tudo perfeita, sendo que, nossa, é um caos. Porque não tem nada para a gente fazer. O que eu faço é ir para a escola e para a academia. Sendo que a academia é paga, né? Fazer o quê? Porque nem coisa de público, tipo, só a gente tem lá perto do Pague Menos, tem os exercícios lá do parque. E não tem mais. Tipo, aqui perto da gente não tem nada, só temos o quê? Mercado, não tem nada que nos ajude. E farmácia tem um monte. Mas, assim, pra gente, tipo, que nem eu adorei quando anunciaram que iam trazer um shopping para cá. Fiquei super feliz, muito incrível.
Porque a gente precisa se deslocar daqui até para o Tivoli. Aí ia lançar esse ano. Cadê o meu shopping? Não lançou o meu shopping. A gente tem que se locomover para o Tivoli para assistir os filmes que a gente quer. Ou a gente quer sair para algum lugar, a gente tem que ir para o Tivoli, porque não tem nada de recreação para a gente. É isso. Passa a palavra para a vereadora Júlia Caroline. Senhora presidente, senhores vereadores, essa questão também entra na questão da falta de água, porque por esses buracamentos, a nossa rua fica muito suja e eles fazem o serviço deles, deixam de qualquer jeito lá. E acaba que quando a gente está sem... Eles fazem o favor de mexer lá quando a gente está sem água e a gente não tem água para limpar. Então, acaba que por passar muito carro, a poeira vai para a nossa casa, afeta, todo mundo que tem problema de saúde. E eles não fazem nada. Principalmente igual quando a Giovana falou em época de eleição, que eles jogam vários papéis na rua e eles não limpam e a gente também não tem água para poder limpar a frente da nossa calçada. Então, essa questão das ruas é mais por causa da nossa saúde, porque prejudica muito. Principalmente quem tem problema respiratório. Que os carros passam e levantam poeira e a gente não consegue respirar direito. E também pela falta de água, porque a gente não consegue ter uma limpeza decente. Está encerrada a discussão. Está em votação a indicação de número 4 de 2024. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a indicação número 4 de 2024. Uma salva de palmas. Solicito a segunda secretária Isabelle que faça a leitura do 4º item da ordem do dia. Indicação 5 de 2024. Assunto: sinalizações, bairro Jardim Brasil. Autores: Júlia Caroline e Rafaela. Tanto semáforos e sinalizações para pedestres no bairro ajudaria muito. Com isso, o risco de acidentes de trânsito iria diminuir. Isso ajudaria na segurança dos bairros, tornando eles cada vez melhores e mais seguros para a população. Diante do que foi exposto, indicamos ao senhor prefeito de Americana a melhora da sinalização nas ruas e bairros de Americana. Indicação, plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Está em discussão a indicação de número 5 de 2024, com a palavra a vereadora Júlia Caroline e Rafaela, autoras da proposta para falar sobre o seu projeto. Com a palavra a vereadora Júlia Caroline. Senhora presidente e senhores vereadores. Bom, a nossa cidade ela vem enfrentando um grande problema por falta de sinalizações de trânsito e de semáforos, principalmente no nosso bairro, que já foi citado, por ter várias pessoas que andam a pé ou de bicicleta. A nossa proposta seria para reduzir o número de acidentes que acontecem, aumentar a segurança para pedestres e organizar o fluxo de veículos. Tem essa falta de sinalizações, porém, às vezes tem uma placa e o povo picha, essas coisas. Só que eles esquecem que no artigo 88 fala que é proibido fazer isso. Então, eles, reclamam das sinalizações, reclamam da falta de acidente, só que eles não conseguem respeitar aquilo que está favorecendo o lado deles. Porém, a grande questão do nosso bairro é exatamente essas placas. Por ter escolas, por ter vários pontos onde o povo trabalha, essas coisas. E também falta muito semáforo. Então, acaba que fica um fluxo muito intenso e as pessoas elas não conseguem se controlar ou não conseguem saber onde que elas estão, porque elas ficam perdidas e não sabem qual lado está certo ou qual lado está errado. Então, por isso que a gente traz isso. E trazendo lá dentro, ano passado a gente estava aqui e eu mesma fui autora desse projeto, já fiz um projeto sobre lei, sobre essas placas, só que não adiantou nada. Eles colocam, em vários lugares, que às vezes nem tem necessidade por ser lugares tranquilos, e nos lugares que tem, vários fluxos, eles esquecem. A palavra é a vereadora Rafaela da Silva. Senhora presidente, senhores vereadores. Instalação de semáforos e placas de sinalização. Em locais identificados como prioritários, instalar semáforos e placas indicativas como limites de velocidade, faixa de pedestre e sinalizações para a travessia escolar.
Está aberta a discussão para os vereadores. Passo a palavra para a vereadora Vivian Tonga. Senhora presidente, senhores vereadores, eu achei um projeto muito bom, porque eu não morava aqui, eu vim para cá recentemente, e onde eu morava eu realmente não tinha que fazer um trajeto muito longo para chegar à escola. Agora eu caminho um pouco mais e é um pouco perigoso, porque tem algumas ruas que eu tenho que passar e passa carros muito rápidos lá, eu não tenho como olhar sempre. Tem muitas crianças perto de onde eu moro também e nem sempre elas têm a supervisão para estar olhando por elas nessas ruas, estar avisando. Nem todo mundo é ensinado a olhar para os dois lados antes de atravessar. E é muito importante porque garante a vida também, né? É isso. Passo a palavra para a primeira secretária Evelyn Kevly. Senhora presidente, senhores vereadores. Então, complementando o que a Júlia falou, lá na minha rua não tem nenhum semáforo. Então, tipo assim, é carro toda hora e tem muito perigo de ocorrer acidentes por causa de falta de semáforo, porque vem carro de cá, de lá e de lá. Então, assim, tem hora que vão aí passando um por cima do outro, e não tem semáforo para falar, tipo, para aí um minutinho que o outro vai passar. Para aí que o outro vai passar. Não tem isso. Então, eu acho bastante perigoso também, porque eu levo meu irmãozinho para a creche, então eu acho que deveria ter semáforo para a gente passar mesmo sem ter... sem ter medo de passar, sem vir um carro maluco, entendeu? Aí é assim. Obrigada. Passa a palavra para a vereadora Júlia Caroline. Senhora presidente, senhores vereadores, completando o que eu falei, a questão da sinalização também entra a iluminação, porque, como foi dito anteriormente, várias pessoas moram um pouco longe da escola e tem lugares que não tem uma iluminação, então você não sabe, tipo assim, o perigo que você está correndo, você não sabe se vai vir um carro a qualquer momento, se vai vir uma pessoa que, tipo assim, pode te assaltar, essas coisas. Então, tipo assim, além da sinalização, é boa a iluminação. Porque várias luzes, tipo assim, ou elas falham, ou elas ficam piscando e não adiantam absolutamente para nada. Então, é mais uma coisa que coloca o risco das pessoas. Essa questão da iluminação mesmo, porque lá no nosso bairro tem lugares que são completamente escuros. Passo a palavra para a segunda secretária Isabelle Barbosa. Senhora presidente, senhores vereadores. Eu acho esse negócio do semáforo muito importante, porque ali mesmo, na faixa de pedestre, tem muitos carros que não respeitam, tipo, quando alguém precisa passar e você fica ali uma eternidade esperando. Alguém tem uma consciência para parar para você poder passar. Então, eu acho que com o semáforo, e eles iam parar, né, e você ia conseguir passar, tipo, sempre está num compromisso, você precisa passar e o carro não para e você não sabe o que fazer. E é isso, eu acho importante esse negócio do semáforo por causa disso também. Peço licença para me manifestar. Tá. Perdão. Que nem a Júlia falou, é muito importante. Que nem eu moro mais ou menos uns 10 minutos da escola. Eu moro no Vale das Nogueiras. Então, eu vou indo embora na descida. Tem um ferro velho lá que é tipo... É tudo escuro. E já teve uma senhora que falou que foi assaltada. Aí, toda vez que eu passo lá que é escuro, eu fico, tipo, com medo, porque a minha mãe não vai me buscar todo dia para a escola para mim não ficar com medo, né? Então, eu acho que o mínimo que deveria ter, tipo, em bairros como o meu, por exemplo, é a iluminação ser melhor, porque lá também tem uma rua sem saída, que é toda escura, aí dá medo. E outra coisa que a Isabelle falou, a questão de ter uma faixa e não ter respeito. Muitas das vezes a gente para na faixa e o motorista não para. Eu acho que deveria ter algum tipo de alguma coisa para eles respeitarem. Porque, do mesmo jeito que, vamos supor, quando está passando um monte de gente, eles falam para a gente passar correndo.
e eles não param na faixa. Pô, vamos supor, eu estou indo para a escola, eu chego atrasada, a escola quer saber o motivo de eu estar atrasada. Eu vou falar assim, eu estou atrasada porque não me respeitaram na faixa de pedestre. E outra, tem lugares que precisaria ter uma faixa de pedestre e não tem. Qual é a próxima? A palavra para a vereadora Rafaela da Silva. Senhora presidente, senhores vereadores, como a Evelyn falou em questão de levar irmãos para a escola, eu tenho um irmão e sempre que eu vou levar ele para a escola, ele sempre quer sair na frente e sair correndo. E eu não deixo porque eu tenho medo, porque na rua os carros vêm muito rápido. Eles não respeitam para ver que a gente vai atravessar com a criança, e eles vêm muito rápido. E tem muitas crianças que ficam brincando na rua. E isso acaba prejudicando, porque tem carro que vem muito rápido, não vê eles, e isso acaba acontecendo acidente, acaba acontecendo morte, crianças acabam morrendo. Então, por isso que seria bom um semáforo para, além de a gente atravessar com as crianças, para elas não saírem correndo na frente. A palavra para a vereadora Yasmin Galvão. Senhora presidente, senhores vereadores, eu moro na Praia dos Namorados, então, para mim, é bem longe para ir na escola, e tanto que eu vou de carro. Mas tem dias que eu vou a pé, e, para voltar à noite, lá não tem iluminação. Sabe a descida do Rio Branco? Lá embaixo da ponte, é muito escuro, os carros descem gritando, assim, é muito rápido. Então, deveria ter um melhor planejamento lá, iluminação, sinal, faixa. É isso. Obrigada. Encerrada a discussão, está em votação a indicação de número 5 de 2024. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a indicação de número 5 de 2024. Salva de palmas, então, para vocês. Não havendo mais proposituras a serem discutidas, eu destino o tempo restante do expediente ao uso da tribuna pelos vereadores. Agora, a tribuna livre, é o que eu falei para vocês, né, no começo, é o horário em que a população pode participar. Algum vereador gostaria de falar ali na tribuna um pouquinho do que achou da experiência? Quem gostaria de falar? Presidente? Só que tem que ser lá da tribuna. Você tem que falar lá da tribuna. Ficar em pé lá e falar. O presidente vai dando. Aí depois também o professor e o Pablo, se o Pablo quiser falar um pouquinho também, é o momento da população, viu, Pablo? Pode falar, presidente. Eu achei muito importante. Eu achei muito importante, desde o ano passado, eu achei muito importante a questão do Câmara Jovem, mostrar que a gente, mesmo sendo jovens, a gente tem o poder de mudar alguma coisa na nossa cidade. Desde criação de projetos, mesmo que os nossos projetos não sejam aceitos, a gente vai dormir sabendo que a gente mudou em alguma coisa na nossa vida. E também para a gente estar mais incluso na política. Porque, querendo ou não, a política não vai ser uma coisa que você fala, ai, dane-se, eu pensava assim, até eu tirar o título de eleitor, que foi quando eu comecei a me preocupar com a política, me preocupar com o meu futuro, com o futuro da minha família. Porque é isso, não adianta você querer cobrar das pessoas se você não faz o mínimo, entendeu? Vamos supor, você quer cobrar, só que você não vai votar, ou você vota em branco. É a mesma coisa que nada. Então, aqui é mais para a gente entender como que acontece, porque, na visão de muitas pessoas que não estão a par de tudo isso, o vereador só fica sentado. Só fica sentado, lendo papel, mexendo no celular, e a gente vê que não é isso, que é muito diferente. Então, eu gostaria de agradecer à Câmara por esse projeto, de mostrar para a gente como é ser um vereador por um dia. E eu acho que, eu não tenho certeza, mas acho que todos os meus amigos da Escola Ana Maria concordam com isso, porque é um projeto muito incrível e de suma importância. A gente, desde adolescente, já está entrosado na política.
É isso, muito obrigada. Salve de palmas para a nossa presidente. Obrigado, Giovana, parabéns. E é isso, viu, gente? Às vezes vocês acham que não muda nada, mas muda, né? Até a Júlia comentou que ano passado ela já fez o projeto da placa e não aconteceu nada ainda, né? Mas, por exemplo, um projeto que eu lembro que veio aqui ano passado na escola lá do Jardim Boer, eles pediram demarcação de vaga em frente à escola, eles reclamaram que formava fila dupla, era uma bagunça lá quando chegava para deixar para a escola. E depois do Câmara Jovem, o presidente, até o Thiago Broca, levou lá, os vereadores levaram, e pintou lá a frente da escola, e agora facilitou para estacionar o carro. Então, isso que vocês estão trazendo para a gente aqui é importante, é legal para a gente também saber o que precisa melhorar na cidade. Convidar o nosso professor, o nome dele, Mari? Desculpa? Juliano, né? Uma salva de palmas, professor Juliano. Ô, Pablo, chega aqui com a gente também, já fica do lado ali, esperando, você vai falar também, não vai? Não quer falar? Então, tem que falar um pouquinho, vai ali do lado do professor também, para a gente já dar sequência aqui na tribuna. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Queria agradecer o empenho de vocês. Pode levantar? Queria agradecer o empenho de vocês, a participação, o jeito que vocês participaram. A gente, os professores lá da escola, a gente deixou eles mais livres para fazerem a proposta deles, não interferir muito, porque senão ficaria algo mecânico. O professor mandou ler isso, o professor mandou dar essa proposta de lei. Então, a gente deixou os alunos um pouco mais à vontade, mais protagonistas, que é uma palavra que a gente usa muito. E é muito importante, parabenizo também a Câmara Municipal de Americana por essa proposta. Eu acho muito interessante trazer o aluno, trazer o cidadão aqui para dentro da Câmara Municipal, para entender como funciona. Para os alunos, é importante entender como funciona, porque democracia não é só votar. As pessoas hoje confundem muito, usam de uma forma muito superficial a palavra democracia, né? Tem pessoas que defendem censura usando a palavra democracia. Em prol da democracia, vamos censurar, a pessoa não vai poder falar nas redes sociais, por exemplo. E é usado de uma forma muito vaga. Então, a partir do momento que você entende como funciona, que não é só lá dar seu voto e reclamar, porque é muito comum, nós brasileiros, cidadãos brasileiros, reclamam demais, e na hora de fazer a sua parte, na hora de exercer sua cidadania, fica só no campo da reclamação. Então, é interessante, não é uma demagogia, é um fato, o futuro está aqui. Daqui a alguns anos, os alunos que serão vereadores, prefeitos, vão estar na vida pública aí, e vai depender de vocês. Então, é interessante entender como funciona, entender se aquele vereador que você, sua família, sempre vota, será que ele está trazendo propostas para cá, igual vocês trouxeram? Será que as reivindicações de vocês, do bairro de vocês, do que vocês questionam ali no dia a dia, que vocês estão vivenciando, será que ele está trazendo aqui para a tribuna? Ele está trazendo aqui para as reuniões dos vereadores, está voltando alguma coisa, ou está fazendo algum projeto que dê votos, que dê visibilidade e as pessoas gostam? Então, é interessante para vocês também refletirem e, mais uma vez, parabéns a todos pela participação. Obrigado. O nosso único representante da população hoje aqui, que é o Pablo. O Pablo, os alunos que ficam ali sentados, eles representam a população, né? Então, chegou o seu momento aí, Pablo, falar o que você achou aí do projeto. Bom, primeiramente... Oi. Primeiramente, eu concordo com tudo que dizem. A sinalização, ou seja, eles estavam pensando em um jeito de transformar a cidade num lugar melhor. E isso eu concordo. Eu tenho muito orgulho de ter nascido brasileiro. Se eu pudesse, eu nasceria brasileiro toda hora. Então, existem muitas pessoas que simplesmente procuram o defeito nos outros governos, como meu pai. Meu pai simplesmente acha que o Bolsonaro é perfeito e que tudo que acontece de ruim é culpa do Lula. Para você ter noção, sabe a guerra de Gaza contra Israel? Meu pai ligou o Lula na guerra, disse que foi a culpa do Lula ter começado a guerra. Eu não me importo com isso. Para mim, não importa que presidente ganhe.
O que importa é que você melhore o país. Então, para mim, eu não estou nem aí se Bolsonaro, Lula ou quem mais ganhou. Eu só quero que você melhore o país, porque é onde que eu moro. Parabéns, Pablo. Isso aí. Mais alguém quer falar? Os vereadores? Uma salva de palmas para a nossa garota propaganda aqui do Câmara Jovem. Estamos alugando a Júlia hoje, tadinha. Bom, igual eu estava falando, esse é meu último ano na escola, é meu último ano que eu vou estar aqui, só que eu acho muito importante trazer isso para as pessoas que vão vir antes da gente. Até porque a gente está aqui não só pensando na gente, a gente está pensando no coletivo. Porque a gente reclama da nossa cidade, só que várias vezes a gente não faz o nosso papel de melhorar isso. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente aprender, para a gente mudar nossos pensamentos, porque, às vezes, a gente está julgando muito, só que sem saber o que se passa por trás. Então, tipo assim, às vezes, eles estão tentando mudar a cidade, só que a gente não faz nosso papel de querer mudar também. Então, isso é muito importante. E também é muito bom trazer isso para a gente, por nos proporcionar conhecimento, por nos ajudar a crescer, porque isso faz mudar a nossa cabeça, principalmente a minha, porque a gente, pelo menos eu e outras pessoas aqui, a gente se forma esse ano. Então, ano que vem, a gente vai estar começando uma vida nova, a gente vai estar começando a viver tipo, de uma forma adulta. Então, a gente vai começar a ver como realmente funciona a cidade. Porque, pra gente, até então, a gente só vê de acordo com o que os nossos pais falam, só que várias vezes isso está errado. Então, é importante a gente fazer o papel para a nossa cidade, o papel para a educação também, que é muito importante, já que é isso que a gente aprende, é dali que vem nossos princípios, e respeitar mais um pouco da nossa cidade, onde que a gente mora, até porque aqui a gente vai crescer, não só a nossa cidade, o país todo, até porque é uma questão de coletividade, não só do individualismo, porque a gente está julgando, só que a gente não vê o outro lado, a gente só quer ver o que é melhor para a gente, só que talvez o melhor está errado. A gente não pode chegar aqui apontar a questão do ciclismo, apontar a questão da água, sendo que tipo assim, isso é um poder tipo assim, que o pessoal daqui tem, só que a gente também tem que ajudar isso a funcionar, porque a gente não pode só cobrar e tipo assim, chegar na prática e a gente continuar deixando da mesma forma. A gente, pelo menos a gente não cuida, né? Porque a gente reclama tanto, só que a nossa cidade ela é muito poluída. Ela é poluída tipo, por causa das indústrias em si, só que por causa da gente, porque a gente não respeita o lugar que a gente mora. Então, eu acho que a gente tem que cobrar, respeitar e fazer a nossa parte. Muito bem. Isso aí. E aí, pessoal, gostaram, então, da experiência? Gostaram do Câmara Jovem? Sim ou não? Sim, legal, né? No começo, de repente, dava vergonha, né? Falei assim, ir na Câmara, falar de política, mó paia, né? Mas não doeu e não matou, né? Todo mundo falou aqui no microfone, mas estamos vivos, né? Então, foi legal, a gente gostou muito de vocês foram muito bem, começaram um pouquinho com vergonha, mas depois se soltaram. E é isso, gente. Foram muito bem, amassaram. E agora é seguir em frente, né? Vocês estão aí entrando na fase da vida adulta e agora continuem acompanhando aí, chegar em casa, já cobra o pai e a mãe em quem que eles votaram para continuar cobrando aqui o trabalho dos vereadores. Agora a nossa presidente vai encerrar aqui a nossa sessão. Nada mais havendo a tratar, e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do Câmara Jovem do ano de 2024. Uma salva de palmas para vocês, então, pessoal. Agora a gente vai fazer aqui a entrega dos certificados. Queria chamar o professor Juliano para entregar aqui com a Mari. Eu vou chamando os nomes e, conforme eu for chamando, vocês vão vindo aqui para frente para receber. Lá na frente, Pode deixar que pode fazer se quiser, que eu chamo o nome e entrego para a Mari ali. Tá? Não, faz os... Começar com a nossa presidente, Giovana de Araújo Zanin. Primeira secretária, Evelyn Pereira da Silva.
Segunda secretária, Isabelle Barbosa do Nascimento. Vereador Enzo Faccioli. Ô, Éder, abaixa um pouquinho só o volume da música, por favor. Obrigado. Vereadora Júlia do Nascimento Portela. Vereadora Lara Nunes de Souza. Vereador Pedro Emanuel Benetti. Vereadora Clarissa de Oliveira. Vereadora Júlia Caroline da Silva. Vereador Kaique Eduardo da Silva Oliveira Ramos. Vereadora Marina Vitória Machado Costa. Vereador Matheus Araújo, candidato. Tem candidato até no nome, é isso mesmo? Tá errado aqui? Ah, eu falei errado. Ah, o Mari, vê se tá certo. Eu que li errado. Eu falei candidato, achei estranho. Tá, depois a gente corrige lá então. Já tinha candidato até no nome, aí você ia virar vereador depois. Vereador Matheus Gomes de Oliveira. Vereador Rafael Almeida de Brito. Vereadora Rafaela Pereira da Silva. Vereador Samuel Calisto. Vereador Thierry Pet dos Santos. Vereadora Vivian Marinho Tonga. A placa da escola eu vou entregar com todo mundo aqui já, tá? Vereadora Yasmin Galvão. Tem duas Laras, não? Não. Essa Lara do Nascimento Coimbra não veio. Tem o certificado da Lara do Nascimento Coimbra, mas não veio, né? Não está aqui, né? Faltou, né? Tá.
Olha só, a gente costuma entregar certificado só para os vereadores, mas hoje, como único representante da população, a gente vai fazer uma homenagem especial, entregar um certificado para o Pablo. Pablo Henrique Andreoli de Oliveira, vem para cá para receber. Parabéns aí pela sua participação também. Pedir para o Pablo ficar aí e chamar todos os vereadores e vereadoras para a gente fazer uma foto aqui com o certificado. O professor pode ficar aí também. Vou pedir para o... Pode abaixar aqui na frente, ó, fazer outra fila aqui, ó, como se fosse o time de futebol aí. Os jogadores aí, pode abaixar aí. Mas vôlei também faz foto do time, sem problema. Antes da gente fazer a foto, é o seguinte, pedir para o professor Juliano, olha pessoal, que legal, em nome aqui do presidente Thiago Brock, entregar para a coordenação da escola, a Câmara Municipal de Americana, parabeniza a Escola Estadual Professora Ana Maria Lúcia Dinardo Barros, reconhecendo como escola amiga da cidadania. Uma salva de palmas, professor. Parabéns. Uma foto ali. O professor fica bem no meio dos alunos ali. Vamos fazer uma foto com o quadro? Isso. Abre um espacinho aí. Legal. Antes da foto, vamos fazer um videozinho aqui para o Insta da Câmara. A Su vai passar aí filmando vocês. Pode mostrar o certificado bonitinho aí. Legal. Agora vamos